É muito interessante ver o caminho que Deus nos convida a fazer nessa quarta-feira, que nós iniciamos essa campanha de oração, clamando pela queda das muralhas. O tema, a temática que está em jogo na liturgia da palavra é a salvação. Jesus está subindo para Jerusalém e é a última vez que ele vai subir para Jerusalém. Domingo, nós ouvimos no Evangelho da Santa Missa, Jesus que sai de Cafarnaum, ali na Galileia, e ele faz o caminho correto, o caminho onde todos passavam ali daquela região para chegar em Jerusalém, e ele para em Jericó. Por que ele para em Jericó? Jericó é um lugar onde se reabastecia a água, porque é um lugar onde tem fontes de água, é um oásis no meio do deserto. Quem já foi na Terra Santa, né, Flavinho, sabe? Jericó é um oásis em meio ao deserto, tudo é deserto. Quando você chega em Jericó, tem verde, tem água em abundância, e é a cidade mais antiga do mundo, Jericó. Isso segundo os historiadores. E Jesus, ali naquela cidade, subindo para Jerusalém, ele cura um cego, Bartimeu. Aquele cego escutou Jesus, que Jesus iria passar por aquele lugar. Disseram que aquele tumulto, que aquele barulho, era uma multidão que estava seguindo um homem chamado Jesus, e ele era de Nazaré. O Papa Bento XVI fez uma homilia brilhante domingo, no encerramento do sínodo na Basílica de São Pedro. E ele até cita um fato de Santo Agostinho, que uma reflexão que Santo Agostinho faz sobre aquele cego Bartimeu, é uma reflexão que aquele homem era um homem de posse, um homem rico, conhecido naquela região, e além de tudo, aquele homem adquiriu a cegueira, ficou pobre e passou a mendigar ali. E Jesus se encontra com aquele homem, e Jesus pergunta para aquele homem o que ele queria que ele fizesse a ele. E aquele homem responde: eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero voltar a enxergar. E imediatamente Jesus realiza, opera aquele milagre extraordinário, o homem volta a enxergar. Mas quantos de nós também hoje, no início dessa campanha, que nós estamos clamando pela queda das muralhas, essas 7 semanas, precisamos pedir ao Senhor que Ele nos conceda a graça de voltar a enxergar, porque nós estamos na escuridão da incredulidade, na escuridão de não acreditar que Deus pode. E se nós começarmos essa campanha de oração acreditando que Deus não pode, realmente Ele não vai fazer na nossa vida, porque Ele realizou na vida daquele cego, porque Ele acreditou. O que você quer que eu te faça? Se nós entrarmos para a batalha como derrotados, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas nós precisamos acreditar que Deus é capaz, que Ele é o Deus do impossível. Se você veio orar pela libertação do seu marido do vício do alcoolismo, acredita, não venha para cá derrotado. Se você está orando pela cura de uma enfermidade como o câncer, uma doença degenerativa, acredita que Deus pode fazer esse milagre. Se você veio orar pela sua situação financeira, a sua situação de desemprego, por alguém que você ama que está enfermo, acredita, Deus pode. Diga para quem está do seu lado: Deus pode. A salvação de Deus pode atingir essa pessoa, a sua vida, a sua história. E eu queria que você aplaudisse esse Deus que pode. Pode aplaudir mais forte, porque Ele pode todas as coisas. E eu não tenho dúvida, que por esse aplauso, se você está aplaudindo com fé, Ele já está operando na sua vida nessa noite. Ele já está mudando, Ele já está tocando, Ele já está transformando, Ele está operando, Ele está mudando a sua sorte, devolvendo a você a visão. Católico, nós precisamos, como um povo católico, ser um povo que
e enxerga pela fé. Vamos pedir ao Senhor a cura da nossa cegueira. Muitas vezes nós somos um povo cego na fé, que não conseguimos ver além do nosso nariz, porque nós não acreditamos. É hora de acreditar. Segure na mão de quem está do seu lado, balança a mão dessa bênção que está aí, balança essa mão e diga: é a hora de acreditar. É o ano da fé, é o ano da bênção, da graça de Deus. E dê um sorriso para essa maravilha que está aí. Diga: se você acreditar, diga para ele, se você acreditar, você vai ver o impossível se estabelecer na sua vida. Se você acreditar, você vai ver a transformação acontecendo na sua família, na sua história. Você vai ver o poder de Deus se manifestando onde você proclamar a sua fé. Diga para ele: creia. Balança a mão dele, creia. Você está vendo que eu estou falando forte para cutucar você, está vendo, né? Você tem que acreditar, rapaz. Você tem que acreditar, né, João? João veio para a missa hoje. Tem que acreditar, João. Nós temos que acreditar. Nós precisamos crer, ser curados da cegueira espiritual. Se nós acreditarmos, nós veremos o impossível acontecer. Veja bem, eu volto à temática que hoje a igreja coloca diante dos nossos olhos. Jesus está subindo, eu disse para você, ele está indo para a última subida em Jerusalém, onde ele iria entregar a vida, onde ele iria salvar a humanidade. E um curioso, no meio da estrada, aquele cego que foi curado seguiu o bando, foi embora para Jerusalém atrás do mestre, se tornou discípulo. E ali um curioso no meio do caminho perguntou para Jesus, curiosando, né? E aí? Será que são muitos ou poucos aqueles que se salvam? Você percebeu que a resposta de Jesus foi ambígua? Se você leu até o versículo 30 e prestou atenção quando o padre proclamava, no início ele fala que vai ser difícil porque a porta é estreita. E no final ele fala: muitos virão de cidades e nações, experimentarão a salvação. Esse curioso, ele queria dado, ele queria que Jesus desse número para eles, porque existia essa prática naquele tempo. Não tem aí a igreja dos 144 mil que vão se salvar? Se eu não me engano, qual é? São as testemunhas de Jeová. São 144 mil. Só 144 mil vão salvar. Nós estamos perdidos, né? Digo para quem está do seu lado, nós estamos perdidos, né? Só são 144 mil. Quantos já vieram antes de nós, Flavinho? Quantos já vieram antes de nós? Só no mundo são mais de 6 bilhões. Se são só 144 mil, desculpa, eu vou falar uma palavra feia, mas nós estamos ferrados. Nós estamos perdidos. Mas veja, Jesus ele diz algo importante: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. O que Jesus está mostrando para nós nesse texto, meus irmãos e minhas irmãs? Que Ele já nos salvou. Ele está subindo para Jerusalém para salvar a humanidade. E essa salvação, ela aconteceu lá, atingiu aqueles que já tinham morrido e atinge até o último que nascer, até o último dia, quando Jesus voltar. É uma salvação eterna. Nós somos atingidos por essa salvação. Nós precisamos ter a certeza que Jesus já nos salvou. Nós precisamos olhar para a cruz como esse grande sinal da salvação. E ninguém tira a minha vida, eu a dou por amor.
eu a entrego por amor. Jesus entregou a vida dele por amor a nós, para nos salvar. Ele já nos salvou. Paulo vai brilhantemente na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, ele vai dizer algo importante: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito e da vida venceu a lei da morte, a lei do pecado. Nós já somos salvos. Diga isso comigo: eu já sou salvo, e eu quero assumir essa salvação. Aí, tá, que belezinha, tá andando aqui, ó, a criança já está salva. Ela já foi salva. Filma aí, câmera. Ela está andando aqui, o bebezinho, ó, dando os primeiros passos. Nós estamos assim igual ela, dando os passos na fé, andando com dificuldade. É desse jeito que a gente caminha na fé, não é verdade? Quando vem uma má notícia, a gente fica meio abalado, não é verdade? Você fica meio acuado. Quando chega uma situação difícil, a gente está ali, ó, aprendendo, igual ela lá. Ela tira o pezinho e vai, a mãe está ali meio amparando, e Deus está lá, perto de nós. Continua, você cai, ela caiu sentadinha. Você vai fazendo a experiência da fé. Porém, eu e você precisamos assumir: Deus nos salvou. Mas eu quero citar uma frase de Santo Agostinho, que eu gosto muito: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Diga isso para você mesmo: o Deus que me criou sem mim, não me salvará sem mim. A gente está parecendo índio, né? O Deus que me criou sem mim, não me salvará sem mim. Diga para quem está do seu lado: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Nós somos chamados a colaborar nessa obra de salvação. E o que é essa colaboração, se não levar Deus a sério? Nós estamos sendo chamados nessa Eucaristia a levar Deus a sério, a colocar o nosso esforço, e esse esforço é renúncia de muitas coisas que não edificam e que talvez nós ainda estejamos vivendo. Vamos citar uma: hoje é dia do Halloween, não é verdade? Tem um monte de escola aí no Brasil celebrando o Halloween. Você sabe qual é a raiz do Halloween? E olha, escola católica, hein? Pior ainda. Os celtas bárbaros, que viviam naquela região da Europa, isso começou na Europa, ali na Grã-Bretanha, os bárbaros, eles nesse tempo trabalhavam a colheita, e eles colhiam, e existia um ritual no meio deles. O que eles faziam? Eles achavam que os espíritos dos mortos desceriam sobre a terra. Os espíritos dos mortos desceriam sobre a terra naquela noite para comer o que eles tinham colhido e para assustar o povo. E o que eles faziam? Máscaras horríveis para assustar os espíritos. É daí que começou o Halloween. Foi daí que começou a se celebrar essa realidade que não faz parte nem da nossa cultura. Porém, a igreja chegou com a evangelização na Grã-Bretanha. Começou a evangelização, e lá, aqueles que eram os bárbaros, os celtas, que foram evangelizados, eles pararam de celebrar essa festa pagã, que cultuava esses espíritos. E eles pararam de celebrar, e a igreja instituiu, a partir de São Leão Magno, Gregório Magno, o dia de Todos os Santos. Ao invés de celebrar a festa das bruxas, eles, convertidos, e isso é muito importante, essa palavrinha hoje, tá? Convertidos, deixaram de celebrar a festa pagã e começaram a celebrar o dia de Todos os Santos no dia 1º de novembro, que é amanhã.
Porém, aqueles que não tinham se convertido e continuaram no paganismo, deram prosseguimento à festa pagã, comendo, dando susto, se mascarando, se vestindo de demônio, de bruxo, de morte, de tudo enquanto é tipo de coisa. Mas veja a sabedoria da fé. Vamos deixar de cultuar a morte, o demônio, e vamos exaltar os santos. Graças a Deus, na Canção Nova, tem uma escola católica chamada Instituto Canção Nova. E aqui não se celebra o Halloween, mas se celebra o Dia de Todos os Santos. As nossas crianças não se vestem de bruxo. As crianças que estudam na Canção Nova se vestem de santos. Santa Terezinha, São Francisco de Assis. Você vai ver um monte de santinho andando por aí amanhã, o dia inteiro. Porque estão celebrando, porque são cristãos. O que você é? Pergunta para quem está do seu lado. O que você é? Você celebra o Halloween, você cria vergonha na sua cara, hein? Você é o quê? Cristão ou é pagão, sujeito? Ah, bem. Ah, padre, mas é agora. Isso é folclore. Vai folclorando. Você vai ver onde você vai parar. Esforçai-vos. Por quê? Renunciar às coisas do mundo, você ser diferente do que do filho dos outros. Vamos falar, nossa, mas você é radical demais. Deve ser o padre Roger lá da Canção Nova que te ensinou isso, né? Você é radical demais. A gente tem uma mania de querer ser igual a todo mundo. E esse ser igual a todo mundo, cuidado, que pode te levar para o quinto dos infernos. Muito cuidado. São Paulo vai dizer, as comidas oferecidas aos espíritos são oferecidas a demônios. A palavra da Bíblia. Essas oferendas, essas brincadeirinhas, muito cuidado. O nosso inimigo está na espreita, meu irmão. Não brinca com ele. Não brinca na frente dele que ele te dá uma rasteira. Não pense que as coisas são inocentes lá fora. No mundo não são. Tudo tem uma intenção de minar aquilo que você precisa para experimentar o milagre, a fé, de esfriar aquilo que você precisa. E Jesus está dizendo, esforçai-vos por entrar. Coloque esforço, coloque determinação. Seja capaz de renunciar àquilo que você sabe que não está de acordo com a palavra, que não está de acordo com os ensinamentos da igreja. Tenha coragem. Tem um testemunho aqui, muito bonito, disso, olha só, que lindo. Paz e bem, estamos aqui nesta noite para comemorar o primeiro aniversário da nossa filha Vitória, um milagre de Deus nas nossas vidas. Quando eu e minha esposa nos casamos, já sabíamos que ela teria dificuldade para engravidar. Quando nós tomamos a decisão de ter o nosso filho, a minha esposa começou a fazer os exames na Fundação Santo André. Enquanto fazíamos os exames, procuramos o padre Márcio, que é doutor em bioética, para sabermos até onde poderíamos ir no tratamento sem ir contra a lei de Deus, pois não queríamos ter um filho a qualquer preço. Em uma das consultas, nós falamos para os médicos que nos atendiam, que como casal cristão católico, olha, que coisa espetacular, nós não iríamos fazer fecundação ou inseminação artificial. Para nossa surpresa, os médicos nos perguntaram, o que nós estamos fazendo ali, já que não queremos fecundação e nem inseminação artificial? A partir desse momento, nós decidimos adotar um filho. Neste momento, a graça de Deus aconteceu. Em fevereiro de 2011, a minha esposa ficou grávida, sem tomar nenhum remédio. Você escutou? O que é a obediência à lei de Deus? Sem tomar nenhum remédio. Louvamos e agradecemos a Deus pelas orações dos irmãos da Fraternidade Missionário Caminho, dos nossos irmãos da Pastoral, de Rua, Servos da Misericórdia, da Paróquia Nossa Senhora da Salete, de Santo André. Quando fomos apresentar a nossa filha na paróquia São Luís Gonzaga, o padre Cícero, nosso pároco, perguntou para mim, esposa, por que tínhamos colocado o nome de Vitória em nossa filha? E quase sem voz, de tanta emoção, ela respondeu, os médicos disseram não, mas Deus disse sim. Fabiano, Luciele e Vitória.
Sabe quem é a vitória? A criança que está nos ensinando a caminhar na fé aqui, ó. Exatamente, é profética, ela está nos ensinando a caminhar na fé e a tomar uma decisão pela fé. Seguir a Jesus Cristo não é um caminho fácil. Está aqui a vitória, né, Vitória? Vitória de Deus. Seguir a Jesus Cristo não é um caminho fácil, meus irmãos. Não é, eu não vou te enganar. É um caminho de renúncia, de sacrifício, de perseguição, de uma decisão radical que vai incomodar muita gente. E hoje o Papa Bento XVI na catequese dizia que apesar da nossa fé ser uma decisão pessoal, ela não fica no intimismo, mas ela é comunitária, é a fé da igreja. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Você não acredita sozinho. Isso que é bom vir na igreja. Tem gente que acha que não é necessário ir na igreja. Ir na igreja é fazer essa comunhão. Imagina o ambiente de fé que se encontra esse rincão aqui. Porque eu creio, você crê, ele crê, nós cremos, vós. E aí eu posso aqui recitar, conjugar o verbo. Nós cremos, nós cremos, nós cremos, meus irmãos. E nós precisamos assumir essa fé. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam. 3 elefantes. 4. Dá uma olhadinha para o elefante aí do seu lado. Só para te dar. Por que eu estou brincando? Eu estou dizendo isso porque essa é a nossa fé que nós precisamos professar juntos. Você não tem que ter medo, como esse casal não teve medo de diante do médico dizer e tomar uma decisão, adotar uma criança. Depois foram abençoados. Adotaram e foram abençoados, mas foram fiéis à igreja. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Eu pergunto para você, mãe da Vitória, foi fácil? Foi ou não foi? Não, ela está dizendo que não. Está ali balançando a cabeça emocionada. Foi fácil tomar uma decisão? Não, ela não fez o tratamento que ela poderia fazer, porque obedecendo à lei de Deus e à igreja, e adotou uma criança. E imediatamente a resposta veio. E está aqui diante dos nossos olhos. Diga comigo, Senhor, hoje eu quero tomar uma decisão de esforçar-me por entrar pela porta estreita, custe o que custar. Mesmo que eu perca amigos, mesmo que eu perca prestígio, a admiração das pessoas desse mundo, eu quero permanecer, Senhor, fiel a Ti, esforçando-me, fazendo todo o esforço possível por entrar pela porta estreita. Veja o que Jesus continua: uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos. Olha só, nós comemos e bebemos contigo, e tu ensinastes nas nossas praças. Veja, meu irmão, não basta ter convivido com Jesus para ter um salvo-conduto, uma garantia. Ele está dizendo aqui que até pessoas que frequentavam a missa aos domingos, iam em grupo de oração, liam a Bíblia, mas não permitiram a mudança, a transformação, a conversão atingir o seu coração. Ele está dizendo: nem conheço. É palavra dura, é palavra dura. João Paulo II vai dizer, nosso beato: se Deus deseja assim a salvação do homem, se Deus dá por sua causa o seu Filho, pode o homem ser condenado? Pode ser rejeitado por Deus? Questiona João Paulo II.
Pode Deus, que tanto amou o homem, permitir que este o rejeite de tal forma que deva ser condenado a tormentos perenes? E todavia, as palavras de Cristo são unívocas, diz João Paulo II. Em Mateus ele fala claramente daqueles que irão para o suplício eterno. O que o Papa João Paulo II está dizendo? Isso. Foram, mas não abriram o coração, não se permitiram experimentar a conversão, a mudança de vida, não tomaram uma decisão radical, não se esforçaram, viveram de aparência. E ele está dizendo, o Evangelho não pode se contradizer. Não herdarão o reino dos céus aqueles que não se adequarem ao sistema bruto de Jesus. É um sistema bruto. É ou não é? É. Olha lá como que é bruto. A cruz. E vai dizer o cardeal Ratzinger, que é o nosso Papa Bento XVI, a doutrina do inferno choca com as nossas ideias de Deus e do homem, mas está fortemente enraizada no ensinamento de Jesus, tanto que não é possível nenhuma sutileza. É um dogma de fé, com base muito firme no Evangelho e nos escritos apostólicos, quer no que se refere à existência do inferno, como quando se fala da eternidade de suas penas. Ele disse isso num livro que ele escreveu sobre escatologia, na página 201, é bom citar para depois não falar que você estava falando asneira. Diga para quem está do seu lado, apesar do inferno existir, o seu lugar é o céu. O inferno não existe para você. O inferno não existe para que no final, diga para esse irmão, o inferno não existe para que no final de tudo, da sua caminhada terrena, você vai ficar fritando lá a eternidade inteira. Não existe para isso. Não existe para você. O que foi criado para você é o céu. O que Deus fez para você. Diga para o seu irmão, anima ele. Dá uma sacudida nele. Dá uma sacudida, você é do céu. Você não é do inferno, você não foi feito para condenação, você foi feito para salvação. Porém, esforço. Eu estou vendo aqui na minha direita meu amigo Hamilton, lá do Rancho HB. Eu que vou lá, eu vejo o esforço dos meninos que treinam para ser campeão. Você quer dar o céu? Tem que esforçar, meu filho. Tem que malhar, suar, ficar no sol, sofrer, sentir dor, cansar. Você já chorou de cansado? Eu já. Chorei muitas vezes de cansaço. Você está tão cansado que você não consegue dormir. De tão cansado que você está, você não consegue descansar. É o esforço, é a disciplina. Sem esforço, nós não vamos conseguir chegar na meta que Deus já conquistou para nós. Eu só quero te animar. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Você já desceu algum morro? Quem já desceu um morro aqui? Levanta a mão. A pé. É bom descer, não é? Mas você já subiu? O caminho do inferno é de descida. O do céu é de subida. Descer é fácil, a porta é larga, tudo é muito acessível. Verdade ou não é? Deixa eu dizer uma coisa, Deus que me livre. Mas se eu quiser ter um momento de loucura e quiser sair com uma prostituta, é difícil? É fácil. Facílimo. É largo. Se eu quiser uma ondinha de um baseado, é difícil eu conseguir? É fácil. Não é? Sim ou não? Desviar dinheiro
Brasília, uhul. É fácil? É fácil. Esquema fácil de fazer. O caminho do inferno é fácil, meu irmão. O caminho do céu é subida. Subida, subida. E olha, no sol quente. Com protetor solar, com chapéu. Sol quente. Subida. Pergunta para o seu irmão agora. Você quer descer ou quer subir? A decisão foi deixada na sua mão, Frei. Todo mundo quer subir, né? Mas Jesus deixou a decisão para você. O julgamento, no dia final, nós estaremos diante do tribunal. Não vai ter um júri para nos julgar. Não vai ter um promotor para nos acusar e nem um advogado. Jesus já é o advogado, mas nós vamos estar diante dele. Quem vai nos acusar é a nossa consciência. A nossa consciência vai ser o júri que vai dar a sentença. A nossa consciência vai ser o promotor. A nossa consciência, aquilo que nós fazemos, que está aqui, ó, que diante de Deus, no dia final, vai passar a nossa história de vida. E eu tenho certeza absoluta que eu vou encontrar com você lá no céu. Porque eu tenho certeza que estar aqui para você também é um esforço. Não é não? É. Para mim estar aqui com essa luz ligada, com esse calor, é um esforço tremendo. Já está descendo pelas minhas pernas aqui, ó. Chegando no sapato, o suor. É um esforço. É um esforço por amor. Por querer ver o seu sorriso. Por querer compartilhar a salvação de Cristo com você. Por querer dizer a você, meu irmão, Deus ama você loucamente e não quer que você se perca. Por isso que eu estou aqui. Eu fiz todo esse rodeio para chegar e dizer para você, Deus ama você loucamente e não quer te perder. Cria juízo nessa cabeça e toma uma decisão. Fica de pé na presença do Senhor. Eu creio que nós vamos ser esse povo aqui, Flavinho. Ó. Virão homens do Oriente e do Ocidente. Dá uma olhadinha para o seu lado. Imagina, no fim dos tempos, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Eu falei que tem gente de Aracaju, tem gente de tudo quanto é canto aqui. Do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Vou repetir. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão os últimos. Erga os seus braços lá no alto. Respira fundo. Tem salvação aqui disponível para nós. Erga os seus braços, feche os seus olhos e diga para o Senhor agora qual é a sua decisão. Diga para Ele que você quer a salvação. Diga para Ele que você está disposto, está disposta a esforçar-se, a colocar esforço. Diga agora com a sua voz, Senhor, eis-me aqui, eu quero esforçar-me a partir dessa noite, pagar o preço, treinar incansavelmente na palavra, nos sacramentos, na vida comunitária da igreja, na pastoral, nos grupos de oração, nos movimentos. São instrumentos, Senhor, para eu experimentar a sua graça. Erga bem alto os seus braços e diga agora para Ele, eu quero a salvação. Eu fui criado para a salvação, eu fui criado para o céu, eu fui criado para a felicidade eterna. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui tomando a minha decisão. A partir de hoje eu vou esforçar-me, eu vou colocar determinação, disciplina, esforço, Senhor, todos os dias para ser melhor, para abandonar aquilo que não vem de Ti, aquilo que não me edifica, aquilo que não me faz bem. Eu estou aqui, Senhor, olha para mim nessa noite. Eu estou decidido, Senhor, eu estou decidido. Eu vou me esforçar, custe o que custar, eu vou me esforçar, Senhor.
eu vou me esforçar. Se te faltam as palavras, permita que o Espírito Santo regue tudo isso agora, na oração do Espírito. Espírito Santo, sela a decisão dos meus irmãos, sela a decisão das minhas irmãs nessa noite, sela a decisão, opera nessa hora, Senhor, nesses homens, nessas mulheres que aqui estão, nas crianças que estão sendo gestadas no ventre das suas mães. Opera, Senhor, opera nos adolescentes, nos jovens, nos adultos, nos anciãos. Opera, Senhor, opera a mudança, opera a decisão no poder do seu Espírito. Nós somos o seu povo eleito, o seu povo escolhido, a sua raça, a sua nação santa. Nós somos aqueles que foram marcados e selados para o céu. E nós estamos decididos a subir a montanha, a nos esforçarmos, Senhor. Nós não vamos voltar para trás, nós não vamos desistir, nós vamos continuar subindo, nós vamos cair, mas nós vamos nos levantar, mas nós vamos chegar no topo, porque o Senhor está nos esperando, Senhor. O Senhor não desistiu de nós, não desistiu de nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Pega mais alto o seu braço, confiando que o querer é nosso, mas o poder é de Deus. Nós vamos proclamar que cremos esse Deus que é capaz. Nas nossas incapacidades, Deus é capaz. Diante das nossas muralhas, as muralhas que se levantaram de incredulidade, de frieza, de falta de vontade da nossa parte para alcançarmos a santidade que Deus deseja para cada um de nós, nós vamos proclamar que Ele é capaz. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. É proclamação de fé, diga forte. Deus é capaz de fazer o que prometeu, o que prometeu que faria. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Diga com mais força. Deus é capaz de fazer o que prometeu. Para todo mundo ouvir, proclama: Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz. O teu Deus é capaz. Deus é capaz de fazer o que disse que faria. Proclame você: Deus é capaz. Ele é capaz de derrubar as barreiras, de destruir as muralhas, de levantar a nossa fé nessa noite. Deus é capaz de fazer o que disse que faria. Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz de fazer o que disse que faria.